Espírito enche o meu ser. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Juntos para adorar ao Senhor. Nesse momento eu vou pedir que você fique de pé. Você fique de pé. Que nós vamos fazer uma leitura bíblica. E antes de nós fazermos essa leitura, eu não sei se você já fez isso, mas se você já fez, não há problema nenhum fazer novamente. Dê um graça e paz ao seu irmão, uma boa noite, abrace ele, diga que é maravilhoso estar com ele nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor. É uma bênção estarmos aqui juntos para adorarmos ao Senhor. Deus é muito bom. Quando você estiver no seu lugar, vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de Salmos número 62, do verso 5 ao verso 8. Salmo 62, do 5 ao 8. Todos acharam? Assim, amém. Salmo 62, do 5 ao 8. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares.
Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 62, verso 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Deus é o nosso refúgio, meus irmãos. O verso 8 diz que nós precisamos confiar no Senhor. Confiar nele em todo o tempo. E derramar diante dele o nosso coração. E é para isso que estamos aqui nesta noite, para colocar os nossos corações diante do Senhor e adorarmos ao nosso Deus. Nesse momento eu vou pedir que a nossa irmã Ariadne faça uma oração de adoração. Eterno soberano Criador, nós louvamos o teu nome nesta noite, porque tu és bom, em todo o tempo tu és bom, e a tua misericórdia, Senhor, ela se estende de geração em geração sobre aqueles que te temem. E nesta manhã, tua misericórdia se renovou sobre nós. Por isso, Senhor, nosso coração está grandiosamente alegre e feliz, porque estamos encerrando mais um dia, ó Deus, aqui recebendo de Ti a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor e, por que não dizer, também o Teu perdão. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos, Senhor, porque nada nós merecemos receber de Ti, mas temos recebido tudo aquilo que é necessário às nossas vidas, tudo aquilo, Deus querido, que nos mantém de pé, tudo aquilo que, ó Senhor, nos sustenta. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que é fruto, Senhor, de lábios, ó Pai, daqueles que Te adoram, daqueles que foram remidos, Senhor, pelo Teu sangue, daqueles, Senhor, que foram justificados, Senhor, pela Tua entrega, daqueles, ó Deus querido, que estão gratos, Senhor, porque sabem quem Tu és, porque o Senhor se revelou de uma forma gloriosa nas nossas vidas, abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós viéssemos saber que Tu é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Por isso, Senhor, a Ti dedicamos este culto, a Ti dedicamos cada ato deste culto, Pai, ó Deus, que prestamos a Ti nesta noite, ó Deus, em que possamos sair daqui verdadeiramente renovados, Senhor, pela Tua graça, renovados, ó Deus, pela Tua força, Senhor, para que continuemos, ó Pai, os demais dias da semana, Te adorando, bendizendo e exaltando o Teu nome. Assim já Te oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
amo me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és conosco. Amém. E nesse momento nós somos convidados a virmos diante do altar do Senhor para apresentar a nossa oferta de gratidão ao Senhor, nossos dízimos, aquilo que o Senhor tem tocado no nosso coração para que nós venhamos a fazer. E enquanto nós adoramos, os irmãos são convidados a fazer seu ato de dedicação ao nosso Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizes que tu és? Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, e tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer.
Nesse momento eu gostaria de pedir à nossa irmã Leontina que faça uma oração pelos dízimos e ofertas, oração de gratidão. E também gostaria de pedir que a senhora fizesse oração por perdão dos nossos pecados, faça junto a oração de perdão pelos nossos pecados, oração de gratidão, oração pelos dízimos e ofertas. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que nos concedes, de Senhor Jesus, que presenteia, Senhor, de podermos, Senhor, estar aqui hoje, Senhor, louvando e bendizendo o Santo Nome. E queremos, Senhor Jesus, te pedir que tu, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Abençoa, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, reconhecer, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que deixamos de fazer por ti. Ó Deus, porque queremos te adorar no Espírito e verdade. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, também, pelas essas ofertas, Senhor, que foram colocadas aqui, para que elas sirvam, Senhor Jesus, de sustento, Senhor, para esse projeto, Senhor, para o não projeto, para esta congregação, Senhor, que está se iniciando, Senhor, dependemos, ó Pai, de ti, dependemos, Senhor Jesus, do teu socorro, dependemos, Senhor Jesus, do teu grande amor para alcançar, Senhor Jesus, as pessoas, para se achegarem, Senhor, neste lugar, que foi reservado, Senhor, para te louvar. Ó Deus, abençoa-nos aqui, Senhor. Seja, Senhor Jesus, com todas as igrejas que estão reunidas neste momento, Senhor, também com este propósito. Ó Deus, abençoa e aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração a ti. E isso nós te pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém. Nesse momento a palavra está com o nosso pastor Edson. Bom, irmãos, boa noite, paz de Cristo a todos, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Queria agradecer desde já a presença de cada um de vocês aqui, dizer que é muito bom mais uma vez nós estarmos com vocês, né? Mais uma vez eu estar com vocês aqui nesta congregação, nesta igreja, né? Podemos dizer assim, eu gosto de chamar igreja. Uma das coisas que eu aprendi, por incrível que pareça, uma das coisas que eu aprendi lá em São Paulo, só fui aprender isso lá em São Paulo, por incrível que pareça, depois de muitos anos, quase 20 anos aí, rodando no sínodo, aprendendo ou estando na igreja presbiteriana, estando inserido na política da igreja presbiteriana, eu fui aprender lá em São Paulo que a gente não precisa ficar tratando um trabalho que está começando como congregação. A gente pode tratá-lo diretamente como igreja, porque as pessoas que estão lá fora, elas não sabem diferenciar o que é uma congregação e o que é uma igreja. Nós que estamos aqui dentro sabemos, né? A gente tem esse entendimento por conta de toda a configuração que se compõe, né, dentro de uma organização para se tornar de fato uma igreja presbiteriana. Mas quem está lá fora não sabe. A pessoa está vendo, ela vê um povo se reunir, ela entende. Aquilo ali é uma igreja, né? Ela não sabe que é uma congregação, um ponto de pregação, ela não sabe disso. Então eu fui aprender isso lá em São Paulo, que inclusive eles já fazem isso lá no presbitério deles. Eles constroem um CNPJ para as congregações. As congregações já têm os seus próprios CNPJs, elas estão sim ligadas a uma igreja mãe ou a um presbitério, mas têm os seus próprios CNPJs. Claro, né? Tudo isso demanda um custo, demanda todo um aparato, mas se a congregação estiver debaixo aí da tutela de uma igreja ou de um presbitério, isso fica fácil de resolver. Enfim, mas com esse CNPJ, ela já pode de fato, para o mundo, né, de uma maneira social, se mostrar como igreja, né? Então uma igreja de fato e de direito.
Eu só fui aprender isso lá em São Paulo, não sabia disso. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem esse hábito, mas lá ele já tem esse hábito aí. Muito bem, mas é uma das coisas que a gente às vezes até pensa, né? Pensa que sabe, mas não sabe. E isso inclusive é um pano de fundo até, né? Me veio isso aqui agora, para o assunto que nós iremos tratar nesta noite, que é um assunto chamado frustração. Quem aqui já ficou frustrado ou está frustrado por alguma coisa? Não precisa levantar a mão não, porque você de repente vai se constranger e as pessoas vão olhar para você, você vai pensar assim: puxa, eu estou frustrado, né? Olha lá como é que ele está frustrado, olha aliás, ele está frustrado. Não, bom, eu por exemplo, já fiquei frustrado e vou te dizer com sinceridade, estou frustrado também, né? Nesse momento estou frustrado, mas já fiquei frustrado. A frustração, ela é sempre um resultado, ela é algo que acontece depois, ela não é algo prévio, é algo posterior. Ou seja, a frustração naturalmente é a expectativa que temos de que algo ou alguém vai corresponder àquilo que nós ansiamos e não acontece da forma como nós esperávamos. Então a gente fica frustrado, né? Então isso basicamente é a frustração. É um sentimento que aparece quando algo que desejamos não acontece como a gente esperava, né? Ela pode vir de fora ou pode vir também de dentro. Um exemplo disso, né, é que quando alguém não cumpre o que prometeu com a gente, como por exemplo uma oportunidade de emprego que essa pessoa poderia nos dar, poderia nos oferecer, ou essa empresa poderia nos dar, a gente fica frustrado, né? Puxa, eu achei que eu ia ganhar aquele emprego, que eu ia entrar naquela vaga e não consegui. A gente se sente frustrado. Então isso é algo externo. Mas pode vir também de forma interna, quando a gente se sabota, quando a gente deixa de se preparar ou de agir com responsabilidade, muitas vezes por criar falsas expectativas em cima de algo ou de alguém. Eu vou chegar lá, aquele som vai estar tinindo, aquilo vai estar uma beleza, o microfone vai estar funcionando, que é uma maravilha, e quando eu chego não tem nada funcionando como eu gostaria, eu fico frustrado, né? Ou eu vou chegar lá e espero que a Leontina me trate de uma maneira muito legal, muito amistosa. Eu chego lá e a Leontina me trata de uma maneira não muito agradável, simplesmente porque ela teve um dia também desagradável. E aí eu fico frustrado com a reação que a Leontina teve. Lucas, no seu capítulo de número 5, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, porque esse texto fala muito conosco a respeito deste assunto, a respeito deste tema chamado de frustração. Lucas 5, de 1 a 11, também conhecidíssimo como o texto da pesca maravilhosa, né? Porque é assim que a sociedade bíblica intitulou ele, né? Intitulou ele aqui nesse texto de Lucas 5. Lucas 5, de 1 a 11. Não precisa ficar em pé não, que vocês já ficaram em pé para o louvor. Podem ficar assentados mesmo, nós vamos fazer essa leitura. Eu vou convidar você a fazer essa leitura mesmo assentado de forma alternada comigo, tá bom? Lucas 5, de 1 a 11, alternadamente. Não tem problema se a sua tradução for diferente da minha, você apenas acompanha ou lê aí numa voz mais baixa, talvez, porque talvez a maioria seja a ARA, né? A revista atualizada. Mas vamos lá, Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra
lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Continuem. E arrastando eles os barcos, para a praia, deixando tudo o seguir. Senhor, na tua augusta, soberana, maravilhosa presença, nós nos encontramos, esperando, Deus, que o teu Espírito Santo nos revele, através da tua palavra, o que é bom, perfeito e agradável. É isso que te pedimos, com gratidão em nossos corações, com muita alegria, porque podemos mais uma vez subir ao teu altar para falar do teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como disse, este texto de Lucas é um texto que nos mostra claramente que a frustração é um caos na vida de cada um de nós, mas nós podemos vencer este caos da frustração. Na verdade, o Senhor Jesus nos ensina a vencermos este caos da frustração através deste texto da pesca maravilhosa. As pessoas estão indo na direção de Jesus, estão ali afluindo, diz o texto logo no seu primeiro verso, que as pessoas estão ali apertando Jesus, porque se você for dar uma olhada no capítulo anterior, no capítulo de número 4, você vai ver Jesus realizando muitas curas na vida dessas pessoas. Você vai ver Jesus, inclusive, realizando cura na sogra de Pedro, deste Simão, tanto falado aí nesse texto, que é o próprio Pedro. Você vai ver Jesus iniciando nesse capítulo 4 a sua missão na Galileia, a sua verdadeira missão de pregar o evangelho do reino, de anunciar as coisas às pessoas. E é interessante que assim, no versículo de número 16, Jesus, ele depois de ensinar nas sinagogas, de entrar na Galileia e começar a ensinar nas sinagogas, acredito eu que eu falei isso aqui no último estudo bíblico, que as pessoas se reuniam muito nas sinagogas para aprender e se reuniam muito nas casas, mas muito pouco no templo. Eram raras as vezes que as pessoas iam ao templo. O que elas faziam muito era se reunir nas sinagogas para aprender lá com os grandes mestres que chegavam, com os doutores que chegavam, e que nem sempre eram de fato doutores. Às vezes apresentavam-se pessoas lá simplesmente para enganar o povo, mas Jesus chega lá nessas sinagogas e começa a ensinar de forma maravilhosa, a ponto dele chegarem nessas circunvizinhanças, das cidades da região da Galileia, e as pessoas, diz o texto no versículo de número 15, no capítulo 4, ficarem maravilhadas e glorificarem ele, ficarem assim glorificando ele por tudo aquilo que ele estava ensinando para elas. Jesus então, estando na região da Galileia, vai a Nazaré, porque ele é um galileu e Nazaré é uma das cidades, ou uma das pequeninas cidades, ou aldeias, alguns gostam de dizer aldeias, da região da Galileia. Jesus então vai lá a Nazaré, deve ter ido visitar os seus pais, sua mãe, seus irmãos, não sei. O fato é que, estando ele em Nazaré, ele também vai visitar a sinagoga de Nazaré. E chegando ele na sinagoga de Nazaré, ele começa a ensinar ali naquela sinagoga, e dão para ele talvez uma das interpretações mais difíceis para que fosse interpretado, que é o texto do profeta Isaías. Isaías no seu capítulo de número 61. E Jesus então faz a leitura desse texto e interpreta esse texto. Diz, a partir do versículo de número 16, que ele estando lá nessa sinagoga, num sábado, deram para ele o livro do profeta, ele abriu o livro e começou a dizer para eles: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diz o texto no versículo de número 20, do capítulo 4, que tendo fechado o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e sentou-se. E todos na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele. Então Jesus passou a interpretar para eles o texto, e disse para eles: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando Jesus fala isso, aqueles homens olham para ele e pensam duas coisas: uma, louco; duas, soberbo, maldito, anátema, herege. Quem és tu para se colocar no lugar de Deus? Quem és tu para dizer que és o enviado? Quem és tu para dizer que és o Messias? Porque Jesus se auto-intitula o Messias, o prometido por Isaías nesse texto. Isso ao mesmo tempo agride, incomoda, mas ao mesmo tempo fascina. E as pessoas que ficaram fascinadas, e também algumas que ficaram incomodadas, começam a seguir a Jesus. Por isso Jesus agora está no lago de Genezaré, nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, onde temos aí a pesca maravilhosa, sendo apertado por uma grande multidão. Porque ali no meio dessa multidão nós temos pessoas que querem sim ouvir mais de Jesus, e por isso o texto começa dizendo: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, então alguns queriam sim ouvir a palavra de Deus, ouvir mais, degustar mais, saber mais, compreender mais, entender mais sobre o que a palavra de Deus falava. Outros estavam ali simplesmente para especular, ou até mesmo para pegar Jesus no pulo, e quem sabe prendê-lo ali mesmo. Diz o texto que naquele momento Jesus vai fazer conosco, ou melhor dizendo, com eles, aquilo que normalmente acontece conosco. Jesus frustra aquelas pessoas. Aqueles que queriam aprender mais, eles de fato aprenderam, mas não aprenderam só uma palavra teórica como os escribas sempre ensinavam, os doutores sempre ensinavam nas sinagogas. Eles aprenderam sim a teoria, mas também aprenderam na prática, coisa que eles não esperavam. E quando nós recebemos algo que nós não esperávamos, nós vimos aqui ainda há pouco, isso se torna uma frustração. Outros ficaram frustrados ali porque queriam apanhar Jesus dentro de uma possível pegadinha e fazer com que ele ali mesmo ou dali mesmo saísse preso nas mãos dos fariseus. Mas não conseguiram, porque Jesus, como eu disse, ele é teórico, mas ele também é prático. E ele está preocupado em falar com aquela multidão, mas muito mais em ensinar aos seus discípulos. Jesus sempre procurou curar, libertar, mas, acima de tudo, fazer e ensinar discípulos. Jesus, ainda hoje, se preocupa em curar, libertar, operar milagres, mas, acima de tudo, fazer e ensinar discípulos. Por isso, meus irmãos, a multidão estava apertando ou oprimindo Jesus. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas ainda nos dias de hoje acumulam-se dentro das igrejas. Em alguns momentos nós vemos igrejas cheias, lotadas, porque ali dentro deste perfil de pessoas, deste número de pessoas, melhor dizendo, há este perfil de pessoas que estão buscando aprender, mas há também o perfil de pessoas que estão buscando simplesmente as bênçãos
que o Mestre, que cura, que liberta e que opera milagres, pode oferecer. Dentro desse texto, nós podemos ver 3 possibilidades de conseguirmos, a partir do que Jesus ensina àquela multidão, a aplacar as frustrações da nossa vida. Elas não vão ser resolvidas de um todo, porque quero te dizer que ao longo da sua caminhada, você e eu ficaremos frustrados em outras oportunidades. Talvez você esteja frustrado já hoje com aquilo que você esperava para a vida do seu casamento, da sua família, do seu filho, da sua filha, que não ocorreu. Talvez você esteja frustrado com a profissão que você escolheu e não é o resultado que você tem hoje. Talvez você esteja frustrado porque esperava que ao ser lançada, ou ser lançado um marco de uma igreja presbiteriana aqui no Valqueire, você já tivesse uma igreja lotada, pomposa, como a gente sabe que é essa igreja dentro da sua história tradicional, grandiosa no nosso Brasil, e chega numa congregação onde as coisas não são bem como você esperava que fosse. Mas Jesus nos ensina, à luz deste texto, que se nós queremos vencer as frustrações desta vida, nós precisamos, em primeiro lugar, ser discípulos obedientes. Tem gente que está no meio da multidão, mas não é discípulo de fato, e muito menos obedece. Discípulo é aquele que quer aprender com o seu mestre, mas não basta ter um aprendizado adentrando na nossa mente, no nosso coração. O que Deus quer que nós sejamos é que nós sejamos obedientes àquilo que Ele nos ensina. Estão ali os pais, das meninas aqui à frente. Eles não querem somente que elas aprendam, eles querem que elas façam, coloquem em prática aquilo que eles estão passando para elas como ensinamento. Assim é Deus para conosco, meus irmãos. Ele quer que nós sejamos, sim, discípulos, dispostos a aprender. Mas Ele quer que nós sejamos discípulos obedientes. Nos versículos de 1 a 3 deste capítulo 5, a gente vê Jesus mostrando àqueles homens que mesmo que eles estivessem prontos para ir em outra direção, eles deveriam obedecer a voz, a palavra, o ensino do Mestre. Diz o texto que eles atenderam quando Jesus disse para eles: vamos para o barco. Vocês têm noção? Eles passaram a noite no barco, a noite no mar, em alto mar, tentando pescar. E quando eles estão desembarcando, diz o versículo 2, eles estão desembarcando, já estão lavando as redes. Jesus diz para eles assim: vamos voltar para o barco. É como se você estivesse saindo da sua casa para ir fazer uma viagem, e aí eu bato lá na sua porta, fazer uma viagem que você estava tanto esperando acontecer. E aí eu bato lá na sua porta e digo assim: vamos voltar para casa aqui? Peraí, mas eu estou indo fazer uma viagem, estou com as malas nas mãos, eu já arrumei tudo, está tudo pronto para eu voltar, para eu sair. E aí, não, mas vamos voltar aqui, eu quero ir na tua casa. Não, mas não dá, eu vou perder o voo, eu vou perder o ônibus. Não, mas eu quero. Fica um negócio, eu acredito que eles devem ter ficado ali. Peraí, mestre, que negócio é esse? A gente já está desembarcando, a gente já está inclusive lavando as redes. Vamos voltar para o barco? Tá bom, vamos voltar para o barco. E eles voltam para o barco. Mesmo prontos para irem em outra direção, eles obedecem. Diz o versículo 3 que eles entrando nos barcos, um dos barcos, o barco de Simão,
Jesus pede a eles que se afastem da praia. Já começa de novo a perturbação. O barco já está perto da praia. Já ali colocamos ele pertinho, já tiramos lá dele a âncora para prendê-lo na areia. Está mandando a gente voltar para o mar. E Jesus então começa dali a ensinar as multidões. Talvez até a própria multidão tenha ficado frustrada nesse momento, porque o que eles esperavam é que Jesus desse continuidade nas curas que ele vinha fazendo. Jesus só simplesmente começa dali, de longe, a ensiná-los. Irmãos, se queremos vencer as frustrações desta vida, mesmo prontos para ir em outra direção, nós precisamos obedecer. Mesmo tendo outros propósitos, nós precisamos obedecer. É assim que de fato nós demonstramos que somos discípulos e que somos discípulos obedientes. Nós obedecemos a despeito da nossa própria vontade. Mas se queremos vencer as frustrações desta vida, nós, além de sermos discípulos obedientes, precisamos ser também discípulos confiantes. Tem gente que obedece, mas não confia, até obedece, tá bom? Eu vou voltar para casa. Aí, quando a gente chega em casa, deixa as malas lá no cantinho, volta para casa, aí eu chego e falo, vamos dizer aqui, vou usar aqui o nosso irmão seminarista Henrique. E aí eu chego para o Henrique, está com as malas prontas para viajar para Paris com a Carol, fazendo uma belíssima lua de mel na Europa. E eu chego para o Henrique, peraí, vamos voltar em casa aqui agora, eu preciso falar com você. E ele fala assim, não, mas pastor, eu estou pronto para ir para Paris com a Carol, é uma viagem que ela está dando, eu não vou fazer, a gente vai perder. Não dá tempo, eu preciso falar com você uma coisa, mas pastor, espera aí. Aí ele, tá bom, pastor, vamos lá. Eu até obedece voltar para casa. A gente volta para casa. E aí quando chega lá em casa, eu digo para ele, Henrique, não vá para Paris. Peraí, só tá de brincadeira. Não, Henrique, se você for para Paris, você vai e vai voltar sozinha. A Carol vai ficar. Como assim? Ela vai cair na Torre Eiffel. Duro, né? Pesado, né? Mas é uma palavra. Irmãos, se queremos vencer as frustrações desta vida, nós devemos ser discípulos obedientes, mas acima de tudo confiantes. Quando Jesus acabou de falar, diz o versículo de número 4, disse Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Simão deve ter pensado a mesma coisa que o Henrique e a Carol pensaram. Peraí, eu estou pronto para voltar para minha casa, para o recôndito do meu lar, para ver a minha esposa, ver os meus filhos, ver a minha bela sogra que foi curada pelo Senhor, e eu só estou aqui te ouvindo porque o Senhor anteontem curou a minha sogra, então eu vou ouvir, mas eu não estava a fim de ouvir não, mas eu estou aqui pronto para voltar para ver a minha sogra, ver os meus filhinhos, ver a minha mulher, dar um lindo beijo, um beijo gostoso, um abraço gostoso, comer a comidinha dela, e o Senhor está falando para eu voltar de novo para o mar para pescar. Eu passei a noite toda tentando pescar e não peguei nada. Agora durante o dia o Senhor está querendo que eu volte para pescar? O Senhor está de brincadeira. Essa pode ter sido a reação de Simão e pode ter sido também a reação do Henrique, da Carol, quando eu falei para eles. Mas Simão, ele responde para Jesus, porque Jesus precisava de uma resposta. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, trabalhou a noite toda, não apanhamos nada. Sabe o que é nada? Nada, absolutamente nada, nem um peixinho. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sobre o que o Senhor está falando, eu vou obedecer, eu vou confiar.
Eu confio na tua palavra. Eu confio que o Senhor há de aplacar a minha frustração de ter ficado a noite toda e não ter pego absolutamente nada. E assim Ele faz. Irmãos, não permita que o esforço, o cansaço ou os resultados ruins na vida de vocês sejam maiores do que a confiança que vocês precisam ter no Mestre Jesus. Não permitam que o cansaço das coisas que vocês esperavam acontecer e não aconteceram, frustraram vocês, tirem de vocês ainda o mérito de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Porque, irmãos, eu sei que talvez você gostaria de ter um resultado melhor no âmbito da tua casa, da tua família. Você gostaria de ter um resultado melhor no âmbito do teu trabalho. Você gostaria de ter um resultado melhor até mesmo dentro da tua igreja, da perspectiva que você tinha para a tua igreja. Mas não deixe que nada disso elimine de ti a confiança, ainda que você precisa continuar depositando nesse Deus soberano e todo-poderoso chamado Jesus Cristo. Não façam como os amigos e vizinhos de Jesus, que quando ele entrou em Nazaré e começou ali a falar do livro de Isaías, disseram para ele: esse daí não é o filho do carpinteiro. Desdenharam de Jesus. Não façam desta maneira. Não desdenhem do poder de Deus. Não desdenhem da palavra que Jesus pode operar grandiosamente na tua vida. Continue confiando no Senhor. Seja um discípulo confiante. Versículo de número 6 diz que eles, fazendo isso, eles apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romperem-se as redes. Então eles fizeram sinais uns para os outros, tendo que os outros barcos virem ajudá-los. Ou seja, irmãos, quando confiamos na provisão do Senhor, Ele nos surpreende. Quando não permitimos que o cansaço da vida nos impeça de seguir a Deus, Ele nos dá resultados magníficos, maiores até do que a gente esperava, porque eles não esperavam, dentro de uma pesca à noite, encher os barcos todos, que eles estavam a ponto dos barcos irem a pique. Eles esperavam pescar lá, normalmente, como acontecia. E agora, Jesus está dando a eles um resultado grandioso, muito maior do que o que eles esperavam. Ou seja, quando nós obedecemos e confiamos em Deus, Ele nos dá resultados grandiosos, resultados maiores do que aqueles os quais nós esperávamos outrora. Se queremos vencer as frustrações desta vida, irmãos, nós devemos ser discípulos obedientes, mas também devemos ser discípulos confiantes. E por último, eu digo a você que nós também devemos ser discípulos servos, que estão dispostos a servir. Tem gente que até confia, mas não está disposto a servir. Eu confio, né? Mas daí a servir, porque eu chego para o Henrique e a Carol, que eu peguei hoje, por exemplo, e digo para eles: olha, nem vá para Paris. E além de tudo, vamos para a igreja. Vamos fazer um evangelismo lá, uma tarde de evangelismo lá na porta da igreja. Isso é um brincalhão. Em vez de estar viajando para ver a Torre Eiffel, né? Isso está me chamando para ficar sentindo o cheiro do valão ali na Vila Valqueire. Isso é um brincalhão. Se queremos vencer as frustrações desta vida, devemos ser discípulos servos, irmãos. E viver e fazer outras pessoas também viverem, porque foi para isso que nós aqui estamos neste mundo, usando os nossos bens, as nossas bênçãos, as nossas provisões em prol do outro. Versículo de número 8. Simão, quando vê isso acontecer, ele se prostra diante de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
ele reconhece que não é digno. Muito bom isso. E talvez isso seja algo que passe pela sua cabeça. Quando você pensa assim, tá, eu até quero servir, mas eu sou tão indigno, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu não consigo, eu sou tão tímido, eu sou tão tímida, eu não sei fazer. Não vá por esse caminho. O Senhor já disse para você, quando você se dispõe a servir, Ele vai fazer com você coisa grandiosa, porque Ele quer usar a sua bênção, o seu talento, a sua provisão, não em prol da sua própria vida, porque às vezes a tua interpretação de si mesma, ela está aquém da interpretação que Deus tem da sua própria vida, porque você não conhece de fato a você mesmo. Quem conhece de fato plenamente a você mesmo, a todos nós, é o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, em nome e por amor de Jesus, reconheça sim que você não é digno, mas não faça disso uma barreira para servir ao Senhor. Jesus então diz, em cima da fala de Pedro, que está admirado com toda essa pesca, com tudo aquilo que aconteceu. E diz o texto que não somente ele, mas também os seus sócios, Tiago, João, Zebedeu, eles tinham uma empresa de pescaria. Jesus então responde para eles: não temais, doravante serás pescador de homens. Aleluia. A palavra medo nesse texto aqui, não temas, significa fuga. Ou seja, quando Pedro fala isso, Jesus está dizendo para ele o seguinte: Pedro, não foge, irmão, porque ele está usando esse argumento para fugir, para não ir na direção daquilo que Jesus estava propondo, dele ser um servo, dele ir com os seus talentos, com os seus dons, com tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele para servir e para fazer outros discípulos. Bateu em Pedro uma vontade enorme de fugir. Eu digo para vocês, quando disseram para mim que o único jeito era abrir uma congregação aqui no Valqueire, bateu em mim uma vontade enorme de fugir. Enorme de fugir. E talvez não, com certeza, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a olhar as dificuldades, essa vontade só aumentou, irmão. E quando eu comecei a ver aquelas coisas acontecendo, eu falei: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura, depois de 20 anos de ministério, enfrentar isso, que vontade de fugir, irmãos, grandiosa. E depois de tudo arrumadinho, eu tenho certeza que vocês, quando viram aquela inauguração aqui, eu também vi aquela inauguração bela, e o pastor pregando uma mensagem grandiosa, e eu ainda assim pensava: mas eu estou com uma vontade grandiosa de fugir. E aí, na semana passada, a gente chega aqui, na semana passada, né? Encontra a porta da igreja toda suja, me deu uma vontade de novo de voltar ali com o meu carro e ir embora, deixar tudo fechado. Quando vocês chegassem aqui, estaria tudo fechado. Uma vontade de fugir, irmãos. Deus, irmãos, Ele diz para mim e para vocês com estas palavras: deixe de lado o medo de fugir, a vontade de fugir, melhor dizendo, e viva em favor da humanidade. Não tenha medo de fazer o bem. Não tenha medo de compartilhar. Não tenha medo de servir com seus dons e talentos. Diz o texto no versículo de número 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus. Seguiram Jesus como seu único líder e supremo. Quando nós temos vontade de fugir, o fato é que nós estamos olhando para nós mesmos e nos tornando cada vez mais egoístas, egocêntricos, e acreditando que tudo gira em torno de nós, acreditando que só não cumprimos aquilo que Deus nos chama a fazer porque nós queremos que as coisas funcionem de acordo com o que nós achamos que deva ser.
Isso é egoísmo, é egocentrismo. Portanto, irmãos, não foi assim que Deus quis que nós vivêssemos, não é assim que Deus quer que o povo dele viva. Deus quer que nós olhemos para Jesus como nosso único, suficiente, supremo líder. Aquilo que Ele nos manda fazer, 1, nós obedecemos. 2, nós cremos, confiamos. 3, nós fazemos, servimos. Porque Ele é aquele que jamais nos abandona. Porque Ele é aquele que jamais nos decepciona. Porque Ele é aquele que jamais nos frustrará. Eu e você somos filhos de um Pai que deseja aplacar as frustrações nas nossas vidas. Ele quer fazer isso. Ele não vai evitar que você se frustre. A gente vai ter frustrações sempre, até fazendo um bolo, né, Leontina? Está fazendo um bolo e de repente acontece alguma coisa, você coloca um ingrediente lá que não era para ter colocado e aquele bolo murcha. Frustração. Então Deus não impede que nós não nos frustremos, mas Ele aplaca as nossas frustrações, dando-nos direções para que a gente consiga viver neste mundo, mas como discípulos que obedecem, discípulos que confiam, discípulos que servem, e assim fazendo com que a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor se tornem vidas melhores diante de Deus, porque a gente vive e faz viver na presença do Senhor. Que Ele assim nos abençoe, para que a gente possa sempre, através do favor desse Deus Todo-Poderoso, ser bênção na vida de outras pessoas, como estes homens foram, como Jesus os ensinou a ser. Amém. Muito bem, eu queria convidar você a se colocar de pé mais uma vez, para que a gente possa orar ao Senhor, ao nosso Deus que verdadeiramente aplaque as nossas frustrações, e Ele tem poder para isso. Basta que a gente se aproprie disso nas nossas vidas, tome posse disso. Senhor, estou frustrado e não tem nenhum problema em você reconhecer isso. Senhor, estou frustrado sim. Senhor, estou necessitado sim. Senhor, estou sim, deveras precisando do seu carinho, do seu consolo, da sua direção, e Ele com certeza assim o fará, irmãos. Pai, nós aqui estamos, como teus filhos, como tua igreja, como teu povo, como aqueles os quais o Senhor escolheu para estarem aqui neste mundo, vivendo, Senhor, de acordo com a tua palavra e com o teu querer. Sim, Pai, muitas vezes isso não acontece porque somos fracos, deixamos a desejar, pecamos. Pedro reconheceu: Senhor, eu não sou digno de tanta fartura, não sou digno, Senhor, de tanta bênção, não sou digno, Senhor, de tanto privilégio, porque é um privilégio, Senhor, sermos chamados para servir. Não sou digno do seu reino, sim, porque não é, Senhor, pela dignidade que temos, que adentramos ao teu reino, porque tudo vem de ti. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor, nós somos salvos não por aquilo que fazemos, mas pela tua graça, pelo teu favor, porque antes nós nem uma condição tínhamos de fazer absolutamente nada, porque estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, e morto não sabe de nada. Mas hoje, Senhor, estamos vivos e vivos em abundância. Isso porque o Senhor naquela cruz morreu, derramou o seu sangue precioso por nós, nos redimiu, nos colocou de pé, e agora, Senhor, nos dá uma direção, nos dá um novo caminho. Por isso nós te agradecemos, te louvamos neste dia, o primeiro dia da semana, rogando que o Senhor, Pai, aplaque as nossas frustrações.
sejam estas familiares, sejam estas profissionais, sejam estas íntimas, pessoais, particulares, porque Pedro, Pai, estava simplesmente frustrado por ser pecador. Todos nós aqui somos pecadores, mas ainda assim, Jesus não o deixa fugir da responsabilidade que ele deveria ter, assim como eu e cada um de nós que aqui estamos nesta noite não podemos fugir. O medo não pode nos tirar da tua presença, porque o Senhor está conosco durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós te amamos, por isso nós te adoramos, por isso nós te exaltamos e te glorificamos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome e por amor de Jesus. Nós vamos louvar, nós vamos nesse momento agradecer a Deus mais uma vez através do louvor que os nossos irmãos estarão aqui entoando, e depois que eles louvarem, aí sim nós vamos inverter aqui a liturgia e vamos fazer a bênção, o amém quíntuplo e o pós-lúdio. Tá bom? Só a bênção e o amém quíntuplo. O pós-lúdio já vai ser com vocês. Pode sentar. Puxei. Segura aqui. Isso, não precisa não. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, ó Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor.
infinitamente mais pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós temos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Amém, glórias a Deus. Pai, nós mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, sonhamos ou pensamos. E assim, povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador, chamado Jesus Cristo, que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, e as consolações infindas, doces, que só o Espírito Santo pode outorgar sobre nossas vidas, estejam sobre ti, meu irmão, sobre ti, minha irmã, assim como está sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que estas bênçãos que estão sobre nós nos acompanhem hoje, amanhã e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.